Comissão Estadual da Verdade foi criada como a nacional para examinar violações de direitos humanos no período de 46 e 88 entre as duas constituintes, com ênfase especialmente na ditadura militar, 84 e 85. Uma das conclusões do relatório parcial, que deve ser aprofundada no relatório final, é a manutenção de políticas, práticas, violências, desrespeito aos direitos humanos após o fim da ditadura militar. O lema geral dos projetos das Comissões da Verdade é para que nunca se esqueça e nunca mais aconteça. E para que nunca mais aconteça, nós temos de tomar providências, fazer recomendações, sugestões em relação ao que continua acontecendo. Por isso nós incluímos depoimentos sobre violências que continuam acontecendo hoje e que devem ser objeto de atuação de política do Estado para enfrentar essa situação de desrespeito, violência, tortura, tratamentos cruéis e degradantes. Foram convidados para esse depoimento Maurício Corrêa da APR, está presente? Da APR, Valdemar Oliveira do SEBECA, Keila Simpson, que já foi coordenadora da Associação dos Travestis da Bahia, Diva Santana, do Grupo Torcida Nunca Mais. Na verdade, a comissão convidou o presidente do Grupo Torcida Nunca Mais, que sou eu, e nós temos designado Diva, que é a vice-presidente, para dar o depoimento. Diva fez a emergência no trabalho dela, também de proteção à vítima de violência, e não pôde vir. Eu darei o depoimento depois, saindo da mesa, ficando como depoente, e a subcoordenadora assumirá, que é Vera Leonelli, assumirá a condução do trabalho. Então essa seguida. Teve Milena Passos, que também foi convidada, mas não chegou ainda. Milena Passos está atrás. Está atrás, não chegou ainda. Quando chegar, ela fará o depoimento, eu farei no começo ou no fim. A primeira pessoa para falar, que poderia ser o que aparentemente, tirando eu, aparentemente a pessoa mais antiga, com mais tempo de vida no plenário, que é Valdemar Oliveira, do Centro de Defesa do Adolescente, que tem feito uma luta importante e tem depoimentos muito fortes sobre o que tem acontecido na proteção às crianças e adolescentes na Bahia e as dificuldades para defender. O Valdemar seria o primeiro. Aqui. Fale lembrando que está sendo gravado e olhando, você autoriza a transcrição do depoimento e a publicação do depoimento e olhando para a Câmara na medida do possível. Valdemar Oliveira, 20 minutos para cada expositor. Nós estamos começando às 2h28. Eu dou uma boa tarde para todos e para todas. Eu estava esperando já há algum tempo, porque tem uns fatos, né, que eu considero muito significativos de opinião. Eu não sei se vale a pena registrar, mas tem alguns casos que, quando eu revelo isso nos bairros, eu faço palestra, o pessoal fica assim meio incrédulo, né? Na década de 80, eu fui preso uns 4 vezes, mas 2 delas eu quero revelar para mostrar como o aparelho do Estado age. Foi quando ocorreu o quebra-quebra de ônibus aqui em Salvador, e 81, exatamente 81,
eu representava a FABES, Federação de Associação de Bairro. Quem liderava esse movimento era o movimento contra a caristia. E eu tinha uma FABES tinha uma posição claramente contra o quebra-quebra. Então, na tarde em que houve uma manifestação que o Mário Kertz marcou uma audiência com os movimentos e lá não compareceu, e ao contrário, colocou as caçambas na frente da entrada, isso revoltou muita gente, indignou, e eu senti que havia um clima para uma violência, quebra-quebra. E eu tenho fotos até, eu pegando as madeiras que o pessoal estava tirando das faixas para quebrar o ônibus, e eu pegando e jogando embaixo da caçamba, tinha 3 caçambas na frente, eu jogando essas madeiras embaixo. Exatamente, eu achava que não era por ali a história. Eu sei que foi impossível conter, porque era eu mais uns 2 ou 3 estavam contrário, o restante queria quebrar, eu estava muito indignado com a coisa do Mário, e saí para promover o quebra-quebra. Logo depois, foram presos Haroldo Lima, Jairo dos Santos, foram presos. Jairo dos Santos era do MR8 e não tinha nenhuma participação, absolutamente nenhuma participação. O MR8 não botou os pés em nenhuma das nossas reuniões. Eu fiquei temeroso, se algo pudesse acontecer comigo, tinha sabido que Jânio Vasconcelos, que era quem presidiu o movimento, tinha saído da cidade, e eu saí também. Saí e voltei 5 ou 6 dias depois, quando José Lourenço, que era líder do governo na Assembleia, garantiu a Leonelli, que era deputado à época, que não haveria mais, que Antônio Carlos Magalhães tinha garantido que não haveria mais prisões, desde que não houvesse uma retomada do quebra-quebra. Como não havia retomada do quebra-quebra, liguei para a Leonelli e a Leonelli disse, não, mas pode vir, o Antônio Carlos garantiu que vai ter mais prisão. Eu voltei, na quarta-feira, cheguei em casa à noite, às 4 horas da manhã, minha casa foi cercada por policiais da Polícia Federal e me prenderam, me levaram para lá para o Beru, comunicado, e o companheiro joviniano aqui foi quem meia-noite, 1h da manhã, eu estava ouvindo a voz dele, graças a Deus, conduzi para a Polícia Federal e fui liberado. Para mostrar como, na época, o governador do estado se dá o trabalho de acertar com seu líder para dizer a Leonelli que estava tudo certo, que eu podia voltar. Porque eu era um líder comunitário na época, dirigente da Federação de Bairro. E ele armou essa jogada toda, entendeu? Articulado com o Zé Lourenço, e resultou, mas claro que eu não voltaria se não tivesse esse aparente salvo-conduto, né? Mas de como as coisas ocorrem. E dias depois, 2 ou 3 dias depois que eu fui liberado, eu fui preso 6 horas da manhã e fui liberado acho que 2 ou 3 horas da manhã, 2 ou 3 horas da manhã. No dia seguinte, e 2 dias depois eu estava circulando na São Martinho, quando eu vi um ônibus chegar todo quebrado, parcialmente quebrado. Eu parei meu carro, fiquei lá olhando, de repente saltam várias pessoas, dentre os quais um garoto de uns 14 anos com a marmita na mão. Salta e fica no ponto de ônibus esperando. Veio um grupo de adolescentes por uma lateral e tentaram de quebrar os vidros dos ônibus. Correram, quebraram e correram. Logo depois eu vejo os soldados conduzindo esse garoto que estava com a marmita para a viatura. Conduziu ele, colocou o menino lá dentro e tal. Aí eu fui intervir e disse, olha, eu quero dar o testemunho de que não foi esse menino que quebrou os vidros do ônibus. Exatamente os jovens que vieram por ali, e por ali mesmo eles fugiram. E eles fugiram. Aí sim, mas eu quero que eu quero que vocês liberem o menino. Ele está realmente inocente, ele saltou do ônibus e ficou no permaneceu no ponto do ônibus. Eu estava aqui do nosso lado e vi todo o período que ele passou lá. Então, liberei uma situação constrangedora. Vamos ver. Aí saiu e eu, continente, anotei a placa da viatura. Eles seguiram em frente. Logo depois, eu segui também em direção ao meu carro. Não tinha andado uns 10 passos, quando eu vi aquela mãozada no meu ombro. Eu voltei, eram os policiais. Quem mandou o senhor anotar a placa da viatura? Eu disse, ninguém, meu filho, não sei, não é proibido anotar a placa da viatura da polícia. Mas quem autorizou o senhor? Já disse que ninguém me autorizou. E por que o senhor
a placa, anotei que o sustão com um adolescente no interior dessa viatura. Se os senhores forem obrigados a invadir isso daqui às pressas, forem atacados, eu tenho de ter uma referência da viatura. O senhor está preso. Mas preso por isso, por anotar a placa de uma viatura. Sim, ninguém mandou o senhor anotar a placa da viatura, o senhor está preso. Eu disse, olha, isso é um absurdo, uma arbitrariedade. E lembro que ele botou o dedo no cara, disse assim, cale a boca. Se você abrir a boca mais uma vez, eu lhe arrebento todo. A boca, evidentemente eu não abri mais a boca. Né, e me levou para a delegacia. Né. Nesse estado, como as coisas ocorriam. Então eu fui preso porque anotei a placa de uma viatura. Depois, já mais saída, com a saída do Mário Kermes, assumiu o prefeito Tampão. Eu não me recordo o nome, mas me recordo. O prefeito Tampão, que assumiu, um bonachão, era um deputado estadual, e assumiu. Não foi Fernando, não, foi um outro prefeito que assumiu no lugar dele, não foi Fernando Magalhães, foi um outro, eu estou esquecido agora. E eu estava, de certa forma, dando apoio a uma invasão que tinha ocorrido na Mata Escura, frente à penitenciária. Não, depois. não. Foi antes, bem antes. Foi 81 a 80. Fernando Magalhães entrou depois. Eu vou lembrar. Mas o fato é que era uma área um declive muito acentuado. E eu disse ao pessoal, vocês vão construir aqui, um declive muito acentuado, vamos ver. E aí ele tomou posse e eu propus ao pessoal que fôssemos todos para a posse do prefeito. E lá fizemos. Evidentemente foi muita gente, mais de 1000 pessoas. E lá chegando, fim da solenidade de posse, eu pedi uma audiência. Pedi uma audiência e ele me concedeu. Concedeu a audiência, eu subi com mais uns 4 ou 5 líderes da ocupação. E ele me disse, Valdemar, ali é uma área inteiramente desaconselhável, além de estar na frente da penitenciária, é uma área que eu já soube que é muito declive, muito acentuado e tal. Eu quero firmar com você um acordo. Não deixe ninguém construir lá. Faça a relação do pessoal, a relação do pessoal todo que está lá nesse processo, me traga aqui, eu vou mandar os assistentes sociais fazer um levantamento. Quem não tiver casa, eu vou dar um lote urbanizado. Você me garante isso? Garanto. Eu achei que era vantajoso para o pessoal. Mas garanto isso. Então me faça essa relação e me traga. No outro dia, estou eu lá organizando a relação de estágio do pessoal que botava. Era basicamente nome, RG e residência. Ninguém estava morando naquele período, naquele tempo. Quando estou fazendo isso, chega lá embaixo, chega o pessoal e diz, olha, tem um ministério procurando aí. Aí ele procura, eles querem falar com você. Aí eu subi. Eu disse, é o senhor que está coordenando essa invasão? Ele disse, não, senhor. Na FAB eu estou dando aqui um apoio. E o que é que o senhor está fazendo? Eu estou fazendo uma listagem aqui, no canto do prefeito. No nome do prefeito. Como é o nome do senhor? Aí eu disse, Valdemar Oliveira. Aí ele pegou o rádio e falou com o comandante, sim, comando, está aqui um indivíduo que disse chamasse Valdemar Oliveira, ele está aqui na invasão. Aí eu vi a voz do outro lado, prenda, é agitador, prenda, é agitador, o senhor está preso. Mas meu amigo, eu preso, eu estou cumprindo aqui um acerto que eu fiz com o prefeito, eu fiz esse acerto com o prefeito, aqui ligue para lá, ligue antes do seu comando, ligar lá para a prefeitura, que ele vai confirmar. O senhor está preso. Pronto, resultado. Fui lá para o Peru, chegando no Peru, não é do Peru, delegacia da Pau da Lima. Quando eu cheguei em Pau da Lima, a delegada está lá, uma delegada que já foi vereadora, estava lá. E aí, o que foi que ele fez? Não, estava organizando uma invasão lá em Mata Escura. Aí eu disse, doutora, para ele não estava organizando a invasão, eu estava tomando os nomes, fazendo a relação nominal das pessoas que estavam tentando ocupar aquela área dali. E estava fazendo isso fruto de um acerto com o prefeito. Aí ela disse, eu não me envolvo com esse negócio de terra. O senhor vai ficar preso à disposição do secretário. Sexta-feira de noite. Sexta-feira, fim de tarde. Mas eu disse, delegada, você não tem um telefone aqui, ligue para o gabinete, repetir a mesma coisa que eu falei para o policial, ligue para o gabinete do prefeito, entendeu? Ele vai confirmar que eu estou cumprindo o acerto. Não, senhor, não vou ligar para ninguém, eu essa questão de terra, isso fica com o Estado, então o senhor fica preso aqui à disposição do secretário. Só que eu, ao sair, ao ser preso, colocado, eu escrevi rapidinho
o número do telefone de Leonel. Joguei, disse, ligue para Leonel, porque eu estou sendo preso. Quando eu estou nessa agonia, né, ele já mandando chamar o pessoal, aí eu vi ela atender o telefone, disse, sim, deputado, sim, ele está aqui, ele está aqui. Bom, e logo depois me liberou. Né? Mas veja a coisa da delegada, ela ia me manter preso na sexta, no sábado, no domingo, Valquíria Barbosa. Sexta, sábado, domingo, possivelmente eu só sairia na segunda-feira, que era quando o secretário viria. Eu estava à disposição do secretário. Ninguém poderia me soltar no seu secretário. Né? Então, as coisas, tem outros lances da minha atividade aí que eu vou resolver citar só basicamente essas duas para entrar exatamente na questão do SEDEC. Agora eu queria colocar uma observação. Esses fatos que ele fala ainda ocorrem dentro da ditadura militar. Então é parte óbvia do tema da Comissão Estadual da Verdade, mesmo na visão mais restrita. E que, inclusive, nos cobraria a necessidade de fazer alguma coisa sobre os conflitos de terra e de invasão que ocorreram no período onde a FABES participava, onde o MDF, o Movimento de Defesa Favelados, participava, onde Valdemar Oliveira atuava, onde Padre Confa atuava, Agenor Oliveira, pessoa dessa de ocupação e de repressão na época. E foi bom eu saber que eu tinha me tirado da cadeia uma vez pelo menos. Foi. Foi um alívio quando eu estava na cela que eles cometeram a barbaridade, porque eu questão de dizer, eu não tive, eu tinha uma posição contrária ao quebra-quebra. Quer dizer, eu fui preso porque eu precisava prender gente, né? Porque a minha posição era contrária ao quebra-quebra. Foi toda. Eu saí, não deu uma pedra, o pessoal da FABES não se envolveu no quebra-quebra, mas enfim, precisava prender gente, né? E como eu era dirigente da FABES, entrei de gaiato. Com referência aos assassinatos, nós, o SEDECA, evidentemente, nós temos dois advogados. Um advogado que cuida das questões vinculadas, das violências vinculadas à violência sexual, né, envolvendo criança e adolescente, e um outro, que é o Dr. Maurício Freire, que fica responsável pelo acompanhamento dos casos de homicídio, também vitimando criança e adolescente. Eu trouxe aqui, vou deixar aqui com a comissão, uma relação de alguns homicídios. Nós chamamos casos exemplares. Nós não temos estrutura, não temos um corpo profissional capaz de fazer frente a esse nível de violência que ocorre. Nós temos a média, aliás, faço questão de registrar isso, que para minha surpresa e decepção, encaminhei 2 pedidos ao secretário de Segurança Pública sobre o número de crianças e adolescentes assassinados no ano de 2013 e 2014. Pois bem, criou-se a maior dificuldade e até hoje esse dado não foi fornecido, o que para mim é uma coisa absurda. Né? Todo mundo sabe, e nós do SEDECA sempre vivemos isso no DPT, Departamento de Polícia Técnica. Quando buscamos dessa feita, disse que não, que só o gabinete do secretário podia fornecer. Isso nós fizemos, encaminhamos para o gabinete do secretário e ficaram uma jogada, a delegacia tal, e até hoje não nos forneceram esse dado. Né? A coisa nesse particular se agravou. Em 2012 nós tivemos, se não me engano, chegou a ter 132 assassinatos. Um dado que era importante, para falar um pouco, o SEDECA foi fundado em 92. Nós tomamos em 92. Nós tomamos como referência o ano de 91 e fizemos uma pesquisa. Ocorreram 80 homicídios vitimando crianças e adolescentes na Grande Salvador. Desses 80 homicídios, apenas 22 inquéritos foram instaurados. Não foram concluídos, não, instaurados. O restante dessas crianças e adolescentes não mereceram, por parte do Estado, sequer a instauração de inquérito. Resultou que desses apenas 12 se transformaram em processo, né, nesse ano de 91, e nesse mesmo ano de 91, apenas um réu foi levado a júri e foi absolvido. Então, isso
caracterizado uma impunidade quase que absoluta. Você começa com 80 lá, vai para 22, vai para 18, vai para 12 e vai para 1. E esse o réu é absolvido. Isso evidentemente foi levantou uma coisa dos delegados, dizendo que era absurdo, que o SEDECA estava sendo leviano e tal, que era leviano do SEDECA, e nós desafiamos eles a retirar pelo menos um caso desse, e eles não conseguiram tirar um só caso, dizer que em vez de 80 tinha sido 79, que eles tinham instaurado 30 inquéritos, nada, absolutamente nada. Eu quero dizer que hoje a situação, desde que nós fizemos essa denúncia, que nós divulgamos os dados da pesquisa, passaram a instaurar os inquéritos. Hoje se instauram todos os inquéritos, mas posso afiançar aqui, com tranquilidade, que a esmagadora maioria dos inquéritos instaurados não merece, por parte da Polícia Investigativa, a mínima ação no sentido de descobrir quem foram os autores, o autor ou autores dos homicídios. Tanto que nós estamos numa situação na Bahia, que acho que é no Brasil também, na Bahia, onde em torno dos homicidas, apenas 9% são identificados. 8 a 9, 8% é do Brasil. Aqui na Bahia, mas quiser, no Brasil é 8. No Brasil é 8 e 70% desses são absolvidos, né? Apenas 30% do 8% é menos de 3%, quer dizer, de cada 100 homicidas, apenas 3 cumprem pena. De cada 100, 97 não acontece absolutamente nada com eles. E por isso nós estamos com esse, para mim, advogo, que é um dos fatores desse aumento de violência. Essa impunidade tão terrível, tão brutal, né, faz com que se perca o medo por uma punição. Matar esse adolescente não dá nada, não dá nada. Matou ali, livrou flagrante quando quer, então, acabou. Então, no caso específico, nós sempre utilizamos selecionar em torno de 10 casos de homicídio por ano, que a gente chama casos exemplares, né? São aqueles que ocorrem com mais violência, com mais brutalidade, né? E que tem também o envolvimento de agentes públicos. Então nós temos aqui, eu estou deixando aqui, alguns casos, vários casos, com participação de policiais militares, principalmente, quase que totalidade. Então aqui também alguns outros civis que foram também selecionados, eu vou deixar só para conhecimento, mas praticado por agentes públicos, eu fiz questão eu listei aqui todos. Vou citar um caso, para mim, terrível, um dos primeiros casos que nós pegamos, quando o SEDECA foi fundado, em 91. Em 91 mesmo, eu tomei conhecimento de que 2 adolescentes tinham sido assassinados ali eram moradores do Curuzu, Luiz Cláudio e Jeová. Então eu procurei, localizei a casa da mãe de um deles e fui à casa da mãe para que o SEDECA assumiu. Foi o primeiro caso que nós assumimos, no SEDECA. Para você ter ideia, que tinha ocorrido em 91, era 92 e o inquérito continuava lá na delegacia lá de Brotas, acho que a 6ª delegacia era de Brotas, na 6ª delegacia, sem coisa de conclusão. Aí foi o primeiro fato, nós fomos para cima e exigimos, depois foi concluído o inquérito, apontando como autores policiais militares. E aí nós fomos ver o pessoal. Na verdade, Luiz Cláudio era filho de Dona Lourdes, que era diretora, presidente de uma creche que ficava na Baixada do Curuzu, e ele ajudava a mãe nessa administração dessa casa, e a mãe saiu, voltou para casa no final da tarde, e ele ficou até um pouco mais tarde para fechar a creche. Ao subir, se defrontou com policiais, e de pronto bateu para ele, pediu que ele se identificasse, e os bairros, a criançada não tem o hábito de estar com carteira, sair dali para aqui, com carteira, então ele estava sem a carteira de identidade. Eu estou sem minha carteira de identidade, mas eu moro ali. Eu fui ver o local onde ele foi sequestrado. Eu moro ali, minha casa é ali. Aí ele disse, não, não conversa, babá, mas minha carteira está ali, eu estava na creche com minha mãe e tal, babá. Uma senhora que estava ao lado botou a cara e disse, olha, eu conheço ele é filho de Dona Lourdes. Ele botou um revólver, botaram o revólver, os caras estavam apaisando, botaram o revólver e disse, fecha a janela, se não quer tomar tiro também. E ela evidentemente fechou a janela. E botaram o menino num
um automóvel particular. Logo depois passa o Jeová, que tinha 14 anos, tinha sido mordido por um cachorro e foi fazer o curativo. O pai chegou e obrigou ele a fazer o curativo que ele tinha feito. Voltando, ele perguntaram a ele o que era que tinha sido. E isso aí na sua perna, com o Jeová. O Jeová disse: o cachorro que me mordeu, o pai chegou e mandou fazer o curativo. Curativo o quê? Pá, deu tapa, jogou o menino na viatura também. Então foram os dois, 6h30, torno de 6h30, próximo ali, que é a delegacia do Curuzu, próximo da delegacia, foram os dois colocados na viatura, a mãe ficou louca, saiu negativa, foi para o hospital, foi para a polícia, tal, 10 horas da noite os corpos foram encontrados, onde é hoje o Extra, ali naquele largo, no largo do Abacaxi, onde tem um Extra, era Superbox, né? Parece Superbox, um negócio desse, inteiramente com testículo cortado, com unhas puxadas, tiro, passaram com a viatura várias vezes por cima deles dois, mataram os dois meninos, né, policiais. E por que mataram? Mataram porque dias antes eles tinham se confrontado com um grupo de jovens infratores que tinham a denominação de bebê a bordo. E eles trocaram tiro com esses meninos. Uns 2 dias antes. E aí voltaram para uma ação clandestina. Eles tinham feito esse confronto na ação policial. Eles 2 dias depois eles voltam, né, já a paisano, uma operação clandestina, para a caça desses meninos. E quem liderava esse grupo era um menino que se chamava Lula. Na hora que o Luiz Cláudio disse que se chamou o nome dele era Luiz Cláudio, eles usaram Lula. E o Jeová foi também nessa, porque eles acharam que tinha sido um tiro de raspão que tinha pegado nele. Não se deram ao trabalho de tirar. Se eles tirassem o curativo, eles iam ver que tinha sido uma mordida de cachorro e não uma bala. Então, foram mortos, infelizmente. Esse caso foi a júri depois de muitos anos, foi uma coisa muito trabalhosa. Eles eram muito violentos, eram matadores mesmo, eram matadores. E a sensação que eu tive quando eles foram absolvidos é de que o jurado ficou amedrontado. O jurado ficou amedrontado, porque as provas eram evidentes de que tinham sido relatos. Eles foram absolvidos em, se não me engano, 2008, me parece que 2000, se não me engano, 2008. Foram absolvidos. Mas foi uma coisa que eu saí arrasado, porque com certeza, todos nós tínhamos certeza de que foram eles que mataram. Uma parte deles morreu, foram que eram bandidos mesmo, terminaram morrendo. Né? Mas os 2 principais que foram levados a júri foram absolvidos. Outro caso que nos causou. O prazo já passou. Já passou. Por que está dando depoimento? É tão importante que eu estou deixando. Vou dar um outro caso desse Luiz Cláudio Jeová. Né? Teve também o caso que a gente chama de chacina do Lobato, onde 3 adolescentes e um jovem foram assassinados ali na passarela por um policial militar e por um guarda ferroviário. Eles tinham um problema com os guardas, com os meninos, e chamou esses meninos, e por desacerto dos outros 2, eles iam passando na hora que os 2 estavam subjugados, né, eles sentados e eles com a arma apontada, e os 2 foram passando. Então, eram testemunhas. Esses 2 morreram porque seriam testemunhas. Então, eles pegaram esses dois e colocaram junto e mataram os 4. Esse caso foi a júri, eles foram condenados, aí foi anulado o júri e depois eles voltaram a ser julgados e foram, infelizmente, foram absolvidos. Tem outros casos. Quando foi isso mesmo? Quando eles foram absolvidos. Eu acho que foi em 2000. A chacina foi em 93. Em 2002, deve ter tido que eles foram inocentados. Não sei como é que se inocenta isso. Um absurdo, outro absurdo, terrível. As provas todas. Esse caso
falando aqui, vou falar rapidinho, para dizer como se matava. Um menino foi assistir o ensaio do Ileaí, no Curuzu, e estava com seus amiguinhos, 3 ou 4 amigos. Sobe um camarada, um indivíduo, paisano, e pede a ele a camisa, com o rosto todo sangrando, né, e pede a ele a camisa. E ele diz, não vou dar minha camisa, você vai sujar minha camisa de sangue. E dê a camisa, insistiu, ele disse, já disse a você, eu nem me conheço, é que eu vou lhe dar minha camisa. Aí ele desceu, quando sobe, já foi com um revólver, né, e pegou esse menino para arrastar, o menino resistiu e ele deu um tiro na cabeça, o menino matou. Era um policial militar. Outro caso, 7 de abril, saíram para jogar futebol no domingo. Na volta, eles pegam a carona ao motorista de ônibus, o motorista nega a carona e um deles joga uma pedra na lataria do ônibus. Incontinente, o motorista parou o carro, saltam 3 pessoas, um deles saca a arma e atira nas costas do menino e mata. Um cabo da polícia militar. Quer dizer, o menino foi morto porque jogou uma pedra e machucou uma viatura, isso foi em 93, e machucou a lateral, não causando maior dano, o policial militar, que nem era, mas que não era, assim, a banalidade. Esse foi pior, porque esse menino ficou lá, esvaído-se em sangue, passou a viatura e negou socorro. Depois ele foi levado para o hospital Roberto Santos, e lá, como a polícia disse que era bandido, ele ficou numa cadeira, esvaído em sangue, e morreu por não ter tido assistência. Calabetão, eu não tenho esse caso aqui, procurei aqui, mas se quiser depois eu junto. Calabetão, um menino de 14 anos, ele saiu, foi comprar um açúcar para a avó. Calabetão, eu acho que Calabetão foi já em 96, 98, ele foi comprar o açúcar, depois voltou para casa, entregou o açúcar, voltou, foi na casa de um amiguinho. Calabetão tem uma entrada só. Quando ele volta da casa desse amigo, tinha uma viatura parada. Ele estava sem identidade. Temeroso de ser abordado, sem identidade, ele pegou um desvio. Que dava na casa da avó, de uma forma. Então, ele selou a morte dele ali. Na hora que ele pegou aquele desvio, não fez nada mais do que isso. Ele pegou o desvio e veio para aqui por trás, os policiais estavam aqui. Na hora que os policiais estavam parados aqui, avistaram ele pegar esse desvio, eles correram. Quando o menino chegou aqui, foi chegando na porta da casa da avó, recebeu 2 tiros nas costas. Ele está tirando o menino. Por isso, mataram o menino. Depois pegaram o menino, botaram na viatura, isso era 6h30 para 7 horas, foram entregar o corpo já 9h30 para 10 horas, do Roberto Santos, dizendo que tinha tido um confronto, que o menino tinha atirado deles e tal. Eu fui. Teve inquérito, foi a julgamento, eles foram absolvidos. Porque por causa de testemunha, quer dizer, a vizinha que estava lá, que estava próxima ao local que foi assassinado, eu conseguia a muito custo, porque eles disseram que tinha sido um confronto e tal. Eu fui perguntar a ela quantos tiros foram. Ela disse 2 tiros. Eu disse, tá bom, eu quero que a senhora vá lá e diga lá na delegacia que a senhora estava dentro de casa, a senhora não viu ninguém, a senhora não viu quem foi, nada, mas que a senhora ouviu apenas 2 tiros. Eu queria descaracterizar o confronto que eles alegavam, né? Os 2 tiros, que foram apenas 2 tiros, eu quero só que a senhora diga isso. Aí eu disse, tá bom, se aparecer isso, mas eu não vi, olha, depois eu soube que era polícia, que foi polícia, mas eu não, se eu sabe que são eles, eu não posso dizer, não, eu não quero que a senhora diga isso. Eu só quero que a senhora diga que a senhora estava aqui em casa às 6h30 da noite e quando ouviu 2 disparos, que depois a senhora saiu e soube que foi o seu vizinho que tinha sido alvejado. Não precisa nem dizer que foi policiais. Aí ela combinou comigo, no dia que eu fui para lá para pegar ela para ver, doutor, eu não vou porque meu marido disse que eu não ia ter isso. Tinha toda a razão. E lá por último, de colocar o caso de Dona do Calabetão também, Calabetão de Baixo, onde 2 jovens, na década, final da década, já início de 2000,
no início da década de 2000. Eu não me recordo, porque esse caso foi uma falha, mas eu posso fornecer detalhes desse caso, que eu acho também outro absurdo. 2 adolescentes foram torturados por policiais militares na sua própria casa. Dentre outras coisas, eles esquentaram óleo quente, puxaram as unhas com alicate, pegaram óleo quente, esquentaram o óleo comestível e jogaram na cabeça desses meninos. E aí a mãe dele me procurou dizendo isso, que gostaria de denunciar e tal, mas que ela estava com muito medo porque eles, ao sair, disseram que se denunciasse, que ele voltava a me matar eles. Aí eu disse, olha, isso é década, tem anos essa luta, ocorreu a violência dessa espécie e tal. E aí tocamos, eu fui lá, no batalhão que eles serviam e tal, denunciamos. Resultado, 8 dias antes da mãe depor, a casa dela foi invadida, mataram ela, o marido e o filho. Eu tenho certeza absoluta que foi a mãe, não foram os policiais, mas foi a mãe deles. Tenho certeza absoluta. E o que me convenceu disso foi que eu fui ao batalhão que um deles servia, que era em Sussuarana. E chegando lá, eu procurei ver qual era o dia de plantão que ele estava. E ele estava de plantão, e o plantão dele terminava às meia-noite. E ele só saiu às 5 horas da manhã. O crime tinha ocorrido 3h30 para 4. Então ele formou o álibi perfeito. Né? Ele estava no quartel, ele ficou no quartel, claro, quando ele soube, alguém ligou para ele, olha, liquidamos, acertamos. Ele só saiu às 5 horas da manhã. Eu pergunto ao comandante agora, por que ele só saiu às 5 horas da manhã? Se ele, na meia-noite ele foi liberado, ele trocou um exemplar. Tenho certeza absoluta que foi isso. Esse assassinato foi investigado? Foi investigado, mas como um todo não se chegou à autoria. Aí se botou que tinha sido, a acusação dele é que os meninos traficavam, né? Os meninos traficavam, que também traficava. A filha, a menina que escapou não morreu também, a menina que tinha sido antes torturada não morreu porque não estava no local, tinha ido dormir na casa do namorado. Nós tentamos colocar ela no projeto de proteção, uma testemunha, mas ela resistiu, lá a família resistiu e terminou não nos procurando mais e nós terminamos esse contato. Essa é uma das grandes frustrações que eu tenho, porque tenho uma convicção plena de que eles pegaram alguns marginais e disseram, vão embora, se vocês não matarem, nós vamos prender você ou matar vocês e tal, e os marginais cumpriram essa tarefa terrível. Bom, então, os casos, as violências continuam. Eu quero só uma de menor vulto, mas que também diz bem como a nossa polícia continua agindo com um grau de violência terrível. Isso foi recente, agora no início do ano. Eu ia transitando pela saúde, quando vi um carro parou no meio da pista, da rua, e saltaram-se 2 elementos policiais. Eles estavam numa viatura particular. Saltaram e abordaram 2 adolescentes que vinham com 2 sacolas. Eles abordaram assim que eu parei, fiquei parado fora. Eles revistaram o menino todo, tinha uma sacola, pegaram as coisas assim, jogaram todo no chão, revistaram o bolso, tudo. Quando viram, eles não encontraram nada para meter esse menino. Eles se esbofetearam no rosto. Pá. Quer dizer, é um negócio assim. Dizer, chega, me faltou o chão e eu, sinceramente, me senti assim, terrível, impotente. Porque era militar. Impotente, que a minha vontade era de ir para cima deles, mas depois eu digo, eu estou sozinho aqui, esses caras vão voltar, essa violência toda contra mim, eu estou sozinho. Né? Mas assim, desrespeito, quer dizer, eles estavam tentando encontrar alguma droga, alguma coisa, não encontraram, não tinha jeito, eles tinham que sair com alguma coisa. Né? Com alguma coisa, então, o que eles acharam foi esbofetear esses dois garotos no rosto, para bater com a coisa no rosto, vai. Então, eu continuo achando, e a coisa do SEDECA é essa tentativa de fazer uma crítica. Acho que nós temos uma polícia investigativa inteiramente despreparada para fazer frente a esse nível de violência que nós estamos atravessando, inteiramente despreparada. Nenhuma condição.
os crimes que ocorrem na Fazenda Grande, bairro que eu nasci, me criei até os 67 anos, vários e vários homicídios ocorrem, não há nenhuma apuração. E alguns deles que o autor é conhecido, está lá, como se nada tivesse acontecendo, nada, nada, sem sofrer absolutamente nada. Um indivíduo do IAPI, mora no IAPI, separou da mulher, depois de muita violência, depois de muito apanhar, coitada, ela separou-se dele. Um dia voltando do trabalho, ele tocaiu e matou a menina. Nada, esse cara não foi admoestado em nada, absolutamente nada. Tem 7 a 8 anos. Na Fazenda Grande tem uma infinidade de casos semelhantes a esse. Alguns a polícia não apura e outros que sabem, se sabem, também não sofrem nenhuma coação, absolutamente nada. Eu acho que essa inoperância, por isso quero insistir, né, essa inoperância, essa incapacidade da polícia investigativa de cumprir o seu papel, tem jogado assim, uma força significativa nesse aumento da violência em função dessa impunidade tão assustadora. Quero deixar esse documento e, se necessário, depois de fornecer detalhes sobre algum caso, nós temos o dado. Eu não trouxe aqui, mas eu disponho dos dados. Bom, o relatório que ele traz, só para realçar, é combate à impunidade nos crimes de homicídio. Um desafio. A ênfase é crime de homicídio. Depois eu vou voltar a essa questão. Vamos ver. E a leitura das perguntas? Pode Perguntar um pouquinho? Ou já está encerrado lá? Não. Eu vou perguntar depois. Não, mas se programou 10 minutos. Vai perguntar. Pronto, para então cada vai perguntar. coisa. Eu tenho 6 perguntas, mas fica preocupado com o tempo que Começar? Vai perguntar. Valdemar, você pode explicar rapidamente o que é o SEDEC, a natureza jurídica, o que é que ele é, como é feito, rapidinho, uma resenha, para poder ter efeito edificado ao começar. O SEDECA é uma ONG voltada, cujo objetivo principal é a garantia de direitos de criança e adolescente. Foi fundada em 1991 e tem uma característica própria que é a sua diretoria, o seu corpo consultivo não ter pessoa física. Ele é formado só de pessoa jurídica. Então, é uma ONG que tem parcerias com o governo do Estado e a maioria das ações eram executadas antigamente com o financiamento de organizações internacionais, mas nos últimos anos, com essa situação, essa questão do Brasil ter se tornado a 7ª potência, houve um recuo por parte dessas organizações, né, e nós fazemos isso, nos voltamos. A princípio, nós tínhamos como foco principal o enfrentamento aos homicídios, 90 e 91. Em 94, nós vimos também que a violência era muito elevada, a violência sexual, vitimando meninas principalmente, e aí nós nos voltamos e constituímos então um grupo de profissionais, assistentes sociais, psicólogas, advogados, pedagogos, que dão essa assistência, eu diria, psicossocial e jurídica gratuita. Você pode dizer quais são as parcerias com o Estado? Nós temos a parceria mais contínua, era com a antiga SEDES, Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, que agora, com a sua fusão, nós estamos buscando agora um primeiro convênio com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Mas, excepcionalmente, já tivemos com a Secretaria de Turismo, já estamos concluindo o convênio agora, tivemos também com a Secretaria com a SECOL. E por último, quais são as pessoas jurídicas que estão na direção e gerência da SEDEC? As pessoas jurídicas, nós temos uma obrigatoriedade de termos associações de moradores, um percentual. Então nós temos uma associação de moradores, temos a Federação de Bairros, temos a OAB não está, a OAB ficou 2 anos, mas ela ficou 2 mandatos mais vencidos, 2 mandatos não pôde ser reconduzida.
eu não me recordo agora quais são. Eu sei bem da FABES e de uma organização do Nordeste de Amaralina que fazem parte. É uma pergunta? Eu tenho, assim, eu queria que Valdemar, primeiro, cumprimentar e assim, manifestar admiração pela coerência, pela história, pela manutenção de sua atuação assim, em favor da vida das pessoas, principalmente dessas pessoas que ainda são hoje, não com a mesma notoriedade das vítimas da ditadura, mas que são hoje diariamente. Você deu aqui muitos exemplos da década de 90, mas nós sabemos, e você milita nisso cotidianamente, que isso acontece em todos os bairros populares de Salvador, todos os dias, muitos jovens, muitos adolescentes são quando não são mortos, torturados, perseguidos, são desrespeitados na sua dignidade, na sua mobilidade. Agora, o que é que você, com essa experiência toda, com essa atuação assim, em relação à segurança pública, a cobrança de uma política de segurança mais eficaz e mais alinhada com os princípios dos direitos humanos, que são princípios que o Estado brasileiro formalmente assume. O que é que você nos indicaria como recomendação para o Estado da Bahia, para o sistema de segurança e justiça, com o objetivo de melhorar essa situação? Vera, agora menos, mas toda vez porque além do SEDECA, eu continuo militando na Federação de Bairros. Então, sou convidado com alguma assiduidade para participar de debates sobre violência. E, no geral, agora menos um pouco, agora tem até a participação, mas quando ia discutir violência, quem era que estava representando o Estado? O comandante do batalhão local e o delegado circunstancial. Ausente educação, ausente saúde, ausente seguimento social, nada. Então, essa coisa de tratar o Estado de tratar a questão da violência sob a égide da segurança. Então, precisava ter. É preciso que haja uma ação, uma participação mais efetiva do Estado. Eu vejo uma ausência do Estado nos bairros periféricos. Esses jovens, por exemplo, que estão no Nordeste de Amaralina, eu quero aproveitar o Nordeste de Amaralina. O ano passado, no Nordeste de Amaralina, o SEDECA está desenvolvendo uma discussão, um debate, eu diria, em 6 bairros da nossa cidade. Nordeste de Amaralina, Bairro da Paz, Plataforma, Sussuarana, Mata Escura e Fazenda Grande do Retiro. Eu quero dizer aqui aos senhores que eu nunca vi, eu tenho uns 50 anos nessa história, 25 só de SEDECA. Eu nunca vi uma população tão amedrontada como agora. Eu nunca vi. Medo dos bandidos e medo da polícia. Eu fiz uma reunião, eu promovi uma reunião no Colégio Carlos Santana, hoje do Nordeste de Amaralina, e chamei diretores de escola, chamei lideranças comunitárias e tal, nós chamamos de lideranças comunitárias, e na hora H apareceram 8 pessoas. E eu fiquei surpreso e recorri a Tânia Palma, liguei para ela, o que é que houve? Reuni. Eu consegui gente pública para fazer a reunião. Aí você fez a reunião aonde, Babá? Eu disse, no Colégio Carlos Santana. Ah, você chamou do Carlos Santana que fica próximo da sede da polícia, como é o nome dessa? Base Comunitária de Segurança. Capé da Base Comunitária de Segurança. Ninguém vai, Babá. Todo mundo tem medo. Resultado, no decorrer disso, eu marquei uma reunião para o dia de manhã. Recebi o telefonema da diretora dizendo, doutor Valdemar, não venha aqui, porque aqui a polícia invadiu aqui a escola, espancou meninos, entendeu? Ameaçou o professor, já mataram 2 meninos aqui, mataram 2 meninos, então um clima terrível, você não vê. Eu disse, olha, eu vou mandar satisfação aqui, eu convidei, não venha, doutor Valdemar, não venha. Eu estava em seguida, não consigo ver, não fui. Nesse mesmo período, mataram 4 todos esses 4 casos nós acompanhamos. Nenhum caso até agora foi acidentado, ninguém sabe, a polícia, apesar da gente estar lá em cima na corregedoria, nada. Ninguém sabe quem matou. É aquela coisa do cara na moto, salta, pá, embora. Chega ali, salta. E a maioria, quer dizer, eles dizem, porque tem envolvimento com droga. Do que nós, se tivesse, matado, pena de morte. Né? Mas esse menino, trabalhadores. Isso trabalho de 2015? O caso do menino Joel teve algum 2014. Joel, nós acompanhamos esse caso. O caso de Joel acompanhado por nós, pelo SEDECA. Está esperando ter o júri, né? Vai ter júri popular.
Mas, além do caso de Joel, logo depois, isso há uns 2 anos, um primo dele foi matado, foi morto, foi assassinado em circunstância semelhante. O primo do menino foi morto em situação pela polícia também. Né? Então, 4 assassinatos assim, e nada. Dos 5 casos novos que nós assumimos no ano passado, apenas um foi descoberto, que foi um caso que deu o cara aqui, foi um pedófilo, pegou o menino e sequestrou e matou a mamãe. As pistas eram muito fáceis, a polícia não teve maior trabalho. Mas esses outros 4 casos, os meninos foram assassinados na porta de casa, quase todos 4, nada. Como se diz, como se nada tivesse acontecido. Agora, você colocou muito a parte negativa, a parte ruim. Nesse período, o que é que o SEDECA fez de positivo? Uma coisa eu sei que foi aquela questão de mudar o conceito de prostituição de menores para meninas serem prostitutas, para meninas serem prostituídas. A mudança do conceito em relação à prostituição de menores. Teve alguma outra coisa positiva que o SEDECA fez? Eu acho que nós contribuímos para que essa questão da criança e do adolescente saísse das páginas policiais. Nós, utilizando o Estatuto da Criança e do Adolescente, conseguimos fazer com que essa discussão da questão criança e adolescente fosse para o debate. Então, hoje, independente da página policial, se está se discutindo a questão da criança. Né? Nós temos realizado um papel muito mais de denúncia, por exemplo, no que diz respeito ao adolescente autor de atos infracionais, comete-se na Bahia, para mim, um absurdo. Nós vivenciamos uma situação, e o SEDECA tem denunciado, aí, tem suscitado, 2 situações, aliás, que eu acho terríveis. Uma é que nós temos uma casa que é exemplo do que deve ser, que é a casa Simões Filho, né, onde os adolescentes estão utilizando situações também, deve ter 70 pessoas indicadas. E outro nós temos casa Peru, Tancredo Neves, que está com 320 adolescentes, tá? 320, quando o indicado, bem inclusive pelo Conanda, é em torno de 70, 60 a 70, está com 320, numas instalações inteiramente desaconselháveis, inteiramente inadequadas. Né? E se mantém essa estrutura, apesar do SEDECA, de outras organizações, do próprio Conselho Estadual ter dito que precisa tirar, do Conanda, né, do Conselho Nacional, ter dito a Bahia, ter historiado e ter dito, tem de desativar isso aqui e se mantém ativado. Acho que na parte também nós fazemos muita discussão nos bairros, então nós temos levado essa questão da cidadania, da luta pelos direitos. Nós fazemos muito debate, muita discussão em associações de moradores, em igrejas, em alguns como é que sindicatos. o SEDECA vê a questão da redução da maioridade penal? Nós somos inteiramente contrários. Isso é um logo. Né? Eu estou convencido, Jacques, de que foi ao contrário. Para mim, vai aumentar a violência. Porque se esses meninos que cometem atos infracionais e vão para casa e conseguem ser 75% deles, 70% a 75% ressocializados e retomam o curso normal da vida, né, ali. O sistema penitenciário, 25% só não reincidem. Menos um pouco. Pois é. Então, se já pensou esses meninos tirados dessa estrutura de casa e jogados numa outra estrutura, eles vão reincidir muito mais. Então, eu estou convencido disso. Afora todos os casos que nós conhecemos agora do novo, o Brasil é um dos poucos países que adotam 18 anos como maioridade penal, né? Isso é uma mentira deslavada. Né? E, além disso, e também aquela questão dos psicólogos. Nós estamos advogados, estamos aí, mas os psicólogos são unânimes em afirmar que 16 anos ele está com a mentalidade formada, ele está ainda em formação. Né? Eu queria só para no encerramento disso, lembrar que o SEDECA, além de todas essas coisas que você relatou, tem feito um esforço, assim, e o que outras organizações também têm, no sentido de contribuir com uma formação diferenciada para as polícias. Sim. Né? Assim, uma formação mais sim. compatível. Esse detalhe. Nós, ao constatarmos que os policiais
declaravam na imprensa, principalmente na televisão, de que nada podia ser feito porque o adolescente infrator, ao ser abordado, apresentava o estatuto e dizia: eu sou de menor, e não podia ser preso. Nós procuramos o comando da Polícia Militar e fizemos ver a necessidade da gente capacitar esse soldado, mostrar isso. E nós podemos vir, depois eu pessoalmente saí à rua falando com os soldados e constatei que nenhum deles tinha aberto um estatuto. Então eles diziam que o estatuto, ele passava a imagem que o estatuto era um modo de impunidade, era móvel da impunidade. E aí nós fomos para o interior da polícia e fizemos várias capacitações. Quero dizer que muito nos estimulou o fato de que a gente faz uma abordagem e pergunta a eles como é que eles veem essa questão do adolescente autor de atos infracionais. Eles escrevem, eles são sinceros nisso, eles veem isso como pequenos bandidos. Pequenos bandidos é a imagem. A imagem que eles têm do adolescente autor de ato infracional e da menina explorada. A menina explorada é uma pequena prostituta. Entendeu? Uma pequena prostituta. E o menino é um pequeno bandido. Depois do curso, a gente refaz essa pergunta e a resposta é muito diferente. Isso nos sensibilizou, nos estimulou e só não fizemos mais porque a polícia nunca adotou, a polícia reservou um centavo para essa capacitação. Era sempre o SEDECA captando e jogando isso. E a gente fazia isso com o recurso do exterior. Quando cessou esse recurso do exterior, nós só voltamos a fazer, agora depois de quase 8 anos, nós voltamos a fazer o ano passado, graças ao apoio financeiro da Unicef, que nos forneceu um recurso e nós capacitamos quase 500 policiais militares. Podíamos fazer mais, podíamos fazer 5 mil, né, se o governo tivesse a sensibilidade de dar algum recurso para que a gente fizesse esse trabalho. Pronto. Nós temos agora, cadê o obrigado. Isso aqui é meu, não?